Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a morte de Prigozhin, o líder do grupo Wagner. Então, na verdade, eu farei uma abordagem sintetizada sobre Prigozhin, o grupo Wagner e a morte do líder do grupo Wagner. Acidente ou assassinato? É isso que nós vamos analisar. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o maior prazer em respondê-las. Tá bom, moçada? Então vamos lá. Para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que a imagem de Prigozhin, o líder do grupo Wagner, que ficou famoso a partir da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quando então essa importante personalidade russa passou a desempenhar um papel de grande relevância dentro não só do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas também através do grupo Wagner em outras partes do mundo, atendendo os interesses geopolíticos do governo do presidente Vladimir Putin. Então, vamos fazer aqui um breve comentário de quem foi Prigozhin e, a partir daí, fazer uma análise bem sucinta sobre o papel desempenhado pelo líder do grupo Wagner, não só no conflito da Ucrânia, assim como em outras partes do mundo, finalizando com o acidente ou o assassinato do líder do grupo Wagner. Então, vamos lá. Aqui nós temos a imagem de São Petersburgo, uma importante cidade russa, onde nasceu Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo Wagner. Então, ele nasceu no dia 1º de junho de 1961, numa das mais importantes cidades da Rússia, São Petersburgo, e morreu agora no dia 23 de agosto de 2023. Então, moçada, o Prigozhin foi condenado em 1979 a 2 anos de prisão por roubo. Ele era procedente de uma família muito pobre, muito humilde. Então, quando ele ainda tinha 18 anos de idade, né, ele foi condenado a 2 anos de prisão. Então, em 1991, lembrando que ele não cumpriu essa pena, tá? Ele, na verdade, apesar da condenação, ele, entre aspas, cumpriu a pena em liberdade. Porém, em 1981, ele foi condenado a 13 anos de prisão por roubo e furto, dos quais ele cumpriu, num sistema fechado, 9 anos. Então, repare que, na sua juventude, o Prigozhin era um bandido, ou seja, um ladrão, um assaltante. Ao ser solto, abriu barracas para a venda de cachorro-quente. E aí começa a história que fundamenta o surgimento da fortuna de Prigozhin. Então, a partir do momento em que ele
abre uma barraca de cachorro-quente, posteriormente outras barracas de cachorro-quente, ele começa a criar a base para a formação do seu grupo econômico, que acabou se transformando num dos mais importantes da Rússia. Na década de 1990, abriu uma rede de restaurantes de luxo, época em que conheceu importantes políticos em São Petersburgo e o atual presidente Vladimir Putin. Lembrando que quando ele conheceu Vladimir Putin, o Putin já exercia o cargo de presidente da Rússia, uma vez que Vladimir Putin já foi eleito presidente da Rússia algumas vezes e já se encontra à frente do governo russo há bastante tempo. Década de 2000, abre a Concorde, empresa de serviço de alimentação e eventos, passando a servir o Kremlin. Então, coquetéis, né, recepções às autoridades, tudo mais, passou a ser feito, né, pela empresa do Prigozhin, inclusive fazendo com que ele fosse apelidado de chefe de Putin. Então, a aproximação, a criação de um laço de amizade entre o Prigozhin e o Putin vai se construindo ao longo dos anos e se consolidando a partir do momento em que sua empresa de alimentação e eventos passa a assinar contratos com o governo russo em várias áreas. Suas empresas ganharam contratos para fornecer alimentos a escolas militares e estatais. Empresas do governo russo também passaram a ser atendidas pela empresa do Prigozhin. Em 2014, funda o Grupo Wagner, um exército privado constituído por mercenários. E ali, na verdade, né, começa a atuação desse exército privado criado por Prigozhin no contexto da crise política que ocorreu na Ucrânia, que culminou com, vamos dizer, a deposição do presidente Viktor, que até então governou a Ucrânia até 2013, e posteriormente a sua ida para o exílio na Rússia. Então, após essa crise política que culminou com a deposição do presidente ucraniano, os russos, que constituem a maioria da população da Península da Crimeia, decidiram, através do parlamento da Crimeia, realizar um plebiscito para decidir o futuro da Crimeia. E a grande maioria dos eleitores que compareceram às urnas votaram pela separação da Península da Crimeia da Ucrânia e, posteriormente, a anexação da Península da Crimeia à Federação Russa. Então, nesse contexto que sucedeu a deposição do presidente Viktor, nós temos um conjunto de acontecimentos quando, então, inicia-se a atuação desse grupo paramilitar, o Grupo Wagner, que enviou diversos mercenários para a Península da Crimeia, como forma de consolidar não só a ocupação, assim como a anexação da Península da Crimeia ao território russo. Lembrando que esse fato foi consumado a partir do momento em que o Congresso russo decidiu, e claro que não haveria uma decisão contrária a essa, a anexação, a incorporação da Península da Crimeia à Federação Russa, sob a alegação de que a Península da Crimeia, historicamente, pertencia à Rússia. Então, o Grupo Wagner, ele começa a se enraizar a partir dessa crise política que ocorreu na Ucrânia em 2013, e em 2014 enviando seus mercenários, que inclusive utilizavam uniformes verdes, para a Península da Crimeia, para consolidar a
ocupação e anexação da Península da Crimeia à Federação Russa. E posteriormente a esse fato, o grupo Wagner também enviou paramilitares, ou seja, mercenários, para atuar no leste da Ucrânia, naquele período em que nós tivemos uma guerra civil, em que os russos que vivem nas províncias do leste da Ucrânia, Luhansk e Donetsk, apoiar os russos separatistas que queriam também se separar da Ucrânia para posteriormente promover a sua anexação à Federação Russa. Então, a história do grupo Wagner, atuando no campo militar, começa exatamente com a sua participação nesse processo de anexação da Península da Crimeia e apoio aos russos separatistas do leste da Ucrânia, sobretudo na região de Donbás, em Donetsk e Luhansk, que culminou com uma guerra civil que trouxe como resultado imediato entre 10 a 15 mil mortes, até que fosse assinado um cessar-fogo no acordo que foi negociado pela Rússia e pela Bielorrússia, em que as partes envolvidas assinaram o acordo em Minsk, na Bielorrússia, e, consequentemente, houve esse acordo de paz que não pacificou totalmente a região, mas deixou o conflito no leste da Ucrânia em banho-maria. Assim a gente pode dizer, em banho-maria. Aqui nós temos a sede do grupo Wagner, muito luxuosa, lá em São Petersburgo, lembrando que o Prigozhin, ele tinha uma fortuna avaliada por baixo aí em cerca de $1 bilhão, lembrando que também o Prigozhin se meteu em negócios no continente africano, através negócios vinculados à questão da exploração de minerais como ouro, diamante, assim como ligações também na exploração do petróleo, gás natural. Então ele procurou estreitar as relações econômicas do seu grupo empresarial com alguns governos do continente africano, inclusive onde também enviou grupos paramilitares para dar apoio aos seus aliados e ampliar a influência da Rússia na chamada principalmente África subsaariana, que é a parte do continente africano que começa na região do Sahel e se estende até a África do Sul. Não ficou limitada à região do Sahel, não, mas principalmente a África subsaariana, onde então mercenários do grupo Wagner atuaram e atuam até os dias atuais. Não sabemos o desfecho do que vai acontecer a partir do momento em que o grande dono do império do grupo, do império econômico financeiro do grupo Wagner, o Prigozhin, ele foi morto ou assassinado, e em razão disso não sabemos como ficará a situação do grupo Wagner. Voltaremos a falar isso no final do vídeo. Aqui nós temos a atuação do grupo Wagner na Ucrânia, no pico de atuação do grupo Wagner na guerra da Rússia com a Ucrânia. Estima-se que 50 mil paramilitares vinculados ao grupo Wagner combateram em território ucraniano até junho de 2023. E esses paramilitares pertencentes ao grupo Wagner eram constituídos por soldados muito bem treinados, razão pela qual tiveram ou desempenharam um papel de grande relevância na ofensiva russa, na frente leste e em parte da frente sul da guerra que a Rússia vem travando com a Ucrânia. Aqui nós temos a figura do Prigozhin à frente de alguns dos soldados do grupo Wagner,
quando então ele estava fazendo um pronunciamento na região de Bakhmut, que foi tomada, a cidade de Bakhmut foi tomada pelo grupo Wagner, após meses e meses de combate, e quando o grupo Wagner entrou efetivamente no fronte para tomar a cidade de Bakhmut, os russos conseguiram um intento de conquistar essa cidade após aproximadamente um ano de tentativa de tomar essa cidade, que não tem nenhum grande valor estratégico para a Ucrânia, mas que para a Rússia era de grande importância a tomada de Bakhmut. Então aqui está o Prigozhin, né, fazendo um pronunciamento, por ocasião, né, essa imagem aqui foi um pouco antes da tomada de Bakhmut, né, quando então ele aqui estava reclamando, né, fazendo uma reclamação junto ao Putin, de que os militares do grupo Wagner precisavam de munições, precisavam de suprimentos, e que o Ministério da Defesa não estava fornecendo os suprimentos e as munições necessárias para que o grupo Wagner pudesse desempenhar o seu papel na guerra da Ucrânia conforme o planejamento feito pelos militares desse grupo. Então, posteriormente, né, eles conseguiram tomar Bakhmut, que foi uma conquista importante. Aqui as setas, aqui nós temos, né, em cinza, essas linhas brancas aqui são as ruas, né, os quarteirões das ruas da cidade de Bakhmut, que vocês podem perceber que não é uma cidade assim grande, né, mas que seria para os russos uma questão de honra tomar essa cidade, uma vez que os russos, durante muitos meses, tentaram tomar a cidade de Bakhmut sem obter sucesso. Então, essas setas vermelhas indicam, né, que os russos estavam fechando quase completamente o cerco sobre a cidade de Bakhmut, e essa cidade acabou caindo em junho de 2023 das mãos dos russos. Atualmente, o exército da Ucrânia está realizando uma ofensiva na região e acreditamos que nas próximas semanas a cidade de Bakhmut voltará para as mãos dos ucranianos, uma vez que a Ucrânia está realizando uma grande ofensiva em vários pontos do fronte da guerra com a Rússia e vem avançando lentamente em várias frentes e causando derrotas, sucessivas derrotas ao exército russo, até mesmo porque o apoio internacional à Ucrânia, no que diz respeito ao fornecimento de armamentos, peças de reposição e tudo aquilo que é preciso para uma logística de guerra em terra, tem sido de fundamental importância para que os ucranianos pudessem, né, avançar. Então, depois da tomada da cidade de Bakhmut, o que aconteceu? O Prigozhin, em maio de 2023, ele disse o seguinte, que iria tirar umas férias, né? Seus soldados sairiam de Bakhmut, ele deixaria ali alguns militares para dar apoio ao exército russo e iria descansar juntamente com os militares que, após meses e meses de guerra, mereciam tirar umas férias. Então, ele acusou, né, o alto comando militar russo, o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior, nós vamos falar sobre isso, né, de ter ordenado um ataque ao comboio do grupo Wagner que estava se retirando de Bakhmut e que esse ataque teria causado a morte de alguns elementos do grupo Wagner. O Prigozhin, ele também fez pronunciamentos nas redes sociais dizendo que o Sergei Shoigu, ministro da Defesa, estava mentindo, né, para os russos, né, porque a guerra em si estava sendo travada de forma muito dura e que muitos russos estavam morrendo no fronte por causa do despreparo dos militares, de boa parte dos militares russos,
E ele acusava também o Shoigu de ser um dos responsáveis em não fornecer alimentos, peças de reposição, munições para o grupo Wagner, criando dificuldades operacionais para esse grupo no fronte. Então, ali começava a ocorrer talvez uma guerra de vaidade, pode ser, a gente não sabe, ou uma guerra já almejando uma possível eleição mais à frente, substituindo o Vladimir Putin na presidência da Rússia, pode ser, porque na verdade a disputa pelo poder na Rússia é um elemento que tem, né, despertado interesse em certas lideranças existentes na Rússia que observam que a qualquer momento o Vladimir Putin, mais cedo ou mais tarde, deixará o governo e numa próxima eleição, quem sabe, uma chance real e verdadeira desses personagens que exercem um papel importante na vida política militar da Rússia venham ocupar o cargo da presidência. E talvez, no meu entendimento, o Prigozhin, ele estava já almejando a possibilidade dele vir ser eleito presidente da Rússia, até mesmo porque ele gozava de um prestígio muito grande entre a população russa. Houve muita manifestação de condolência, de dor, muito apoio ao Prigozhin, em função, né, inclusive, da rebelião que ocorreu posteriormente contra o governo russo, em que soldados do grupo Wagner chegaram a marchar em direção a Moscou, chegando até aproximadamente 200 quilômetros da capital russa. Então, isso criou uma zona de atrito que, no meu entendimento, ela iria culminar com a morte do Prigozhin. Por isso que eu coloco aqui acidente ou assassinato de Prigozhin. Eu coloco isso aqui em xeque, porque no meu entendimento foi assassinato, não foi acidente. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona e nós vamos continuar trabalhando isso aqui no vídeo, tá? Nessa videoaula. Aqui nós temos, por exemplo, a rebelião do grupo Wagner, nos dias 24 e 25 de junho, não era uma rebelião para depor o governo do Vladimir Putin. O próprio Prigozhin falou sobre isso, que admirava o Putin, né, que tinha um respeito muito grande pelo Putin, mas que ele queria a cabeça do ministro da Defesa e do chefe de Estado-Maior da Rússia. Ele queria falar cara a cara, ele chegou a reiterar isso nos seus vídeos gravados e publicados em redes sociais, no Telegram e outras redes sociais utilizadas por ele, acusando essas duas grandes lideranças das Forças Armadas da Rússia de serem responsáveis por inúmeros fracassos na frente de combate e por serem responsáveis também em minar o fornecimento de suprimentos para o grupo Wagner. E ele pedia a cabeça, junto ao Putin, desses dois grandes líderes militares da Rússia. Então, quando ele retirou seus militares da Ucrânia, a primeira coisa que ele fez foi levar um comboio à cidade de Rostov-on-Don, inclusive dominando a cidade, que aqui nós temos uma das principais bases operacionais do Comando Sul da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Então aqui também tem, né, quartéis que são ocupados pelo grupo Wagner, que ficam sediados militares do grupo Wagner. Então eles tomaram as bases militares em Rostov, mantiveram, entre aspas, em cativeiro os comandantes dessas bases e iniciaram uma marcha em direção a Moscou, chegando até aproximadamente 200 quilômetros da capital russa. Então havia até um temor de eclodir uma guerra civil no território russo. Havia essa ameaça iminente de ocorrer uma guerra civil. O grupo Wagner chegou a abater aviões de guerra eletrônica,
chegou a abater alguns helicópteros militares russos que foram atacar o comboio que estava indo em direção a Moscou. Então, dentro desse contexto que ocorreu no dia 25, mais precisamente, o Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, conseguiu negociar junto com Putin um acordo para que o Prigozhin recuasse e a Bielorrússia, o governo da Bielorrússia, o Lukashenko, oferece ao grupo Wagner asilo. O governo russo oferece aos militares que não participaram desse comboio pertencentes ao grupo Wagner a possibilidade de incorporarem as fileiras do exército russo. Então procurou-se uma situação remediada para evitar a eclosão de uma guerra civil, até mesmo porque nós temos que levar em consideração que o Prigozhin ele tinha apoio de parte das forças armadas russas, muitos soldados, sobretudo militares de patente intermediária e baixa patente, têm uma admiração muito grande pelo Prigozhin, pela sua liderança, tinham, né, uma admiração muito grande. Então havia de fato a possibilidade da Rússia mergulhar numa grave guerra civil, cujos resultados seriam imprevisíveis. Então, com a mediação do Lukashenko, né, o grupo Wagner, aqueles que não participaram dos comboios e não quiseram se aliar ao exército russo, poderiam permanecer na Rússia. Aqueles que não participaram do comboio, que estava marchando em direção a Moscou, que quisesse ser incorporado às fileiras do exército russo, passariam a fazer parte do exército russo. E aqueles que participaram do comboio, junto com seu líder, foram para o exílio na Bielorrússia, onde lá construíram seus acampamentos militares, e milhares de militares do grupo Wagner passaram a desempenhar o papel de treinamento das forças armadas da Bielorrússia. Pelo menos é isso que se diz. Agora, se isso é verdade ou não, a gente não sabe, porque também poderia ser uma estratégia, uma cortina de fumaça para despistar a ideia, né, de repente, do governo russo de criar novamente um novo fronte atacando a Ucrânia pelo norte. Então, o posicionamento do grupo Wagner na Bielorrússia e faz fronteira com a Ucrânia pelo norte da Ucrânia poderia criar uma nova frente de combate e, com isso, enfraquecer, né, a contraofensiva ucraniana, enfraquecer as linhas de frente da Ucrânia e, com isso, facilitar a derrota da Ucrânia na guerra com a Rússia. Isso poderia ser, é uma hipótese real e a gente tem que colocar todas as cartas na mesa em cima dessas possibilidades. Aqui nós temos o acampamento do grupo Wagner lá na Bielorrússia, um dos acampamentos, né, onde você pode observar através dessa imagem aérea, né, que é um acampamento militar bastante significativo, bastante grande. Agora, que fique bem claro que aquele equipamento pesado que o grupo Wagner usou na guerra com a Ucrânia foi devolvido ao exército russo. Eles não levaram para a Bielorrússia. Aqui nós temos, né, os desafetos de Prigozhin, os dois principais, né, desafetos do Prigozhin, né, o Valery Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior da Rússia, e aqui o Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa da Rússia. Esses dois personagens aqui foram os grandes desafetos do Prigozhin e podem estar por detrás do assassinato do Prigozhin. Com certeza podem estar por detrás disso, porque o Prigozhin fez duras ameaças a essas duas personalidades do exército russo, e isso, consequentemente, criou uma inimizade que acabou, no meu entendimento, custando a vida do líder do grupo Wagner. Aqui nós temos, né, a Rota da Morte, a viagem, né, em que 10 pessoas acabaram morrendo. É um avião fabricado aqui no Brasil, um Legacy, né, fabricado pela Embraer, estava transportando 10 pessoas, né, além do Prigozhin, o Dmitry, que aparece também como uma das grandes lideranças
do Grupo Wagner, e de repente, né, nessa viagem de Moscou a São Petersburgo, né, o avião caiu na altura de Tver. E essa queda desse avião gerou uma suspeita muito grande de que, de fato, teria acontecido um atentado no avião que levava Prigozhin. Há fontes que chegam a afirmar que foi detonada uma bomba no interior do avião. Fontes afirmam sobre isso, lembrando que esse avião estava passando por um período de manutenção. Então, nesse período de manutenção, poderia até mesmo, né, ter ocorrido a instalação de um artefato. Ou então, né, horas antes, né, da partida do avião, o militar da FSB, que é o Serviço Secreto da Rússia, poderia ter colocado um artefato, uma bomba relógio, que seja um artefato que explodiu no voo que levava o Prigozhin de Moscou a São Petersburgo, culminando com a morte de todas as pessoas que se encontravam no avião. Então, apesar da negativa do governo do presidente Vladimir Putin de que teria ocorrido um atentado ou o avião teria sido abatido por um míssil antiaéreo, o S-300, que tem uma capacidade muito grande de abater aeronaves. É um dos pilares, né, da defesa aérea russa, o SS-300, mais recentemente o SS-400, agora já tem o SS-500, mas de acordo também com algumas fontes, o avião teria sido derrubado por um míssil SS-300, que também há informações que a gente não tem como confirmar, que o transponder do Legacy estava desligado, razão pela qual o sistema de defesa aérea da Rússia, né, confundiu a aeronave com uma eventual aeronave procedente da Ucrânia e, por questão de segurança, disparou um míssil SS-300 e abateu o avião. Então a imagem do avião caindo em si, ela mostra, né, que algo aconteceu, o avião está em queda pegando fogo. Para isso acontecer, bom, poderia ter pego fogo no motor do avião? Poderia. Sei lá, uma pane qualquer, gerado um incêndio? Poderia. Mas poderia ter sido fruto de uma bomba colocada no interior do avião, uma hipótese bem provável. Poderia. Poderia ter sido também fruto de um míssil antiaéreo, o SS-300? Claro que poderia. Então, como você vê esse avião do Prigozhin, o Legacy, caindo em chamas, algo aconteceu. Então, há uma retórica muito grande que envolve o presidente Vladimir Putin, que aquelas pessoas que se colocaram no seu caminho têm um histórico de mortes estranhas por envenenamento, caindo de ponte, caindo de hotel, caindo do apartamento, né? Aqueles suicídios forjados, né, em que a pessoa é jogada lá de cima e simula-se um suicídio, né? Muita gente, né, que se coloca no caminho do Putin é envenenado, morre por envenenamento. Então existe um histórico que não é de hoje, não é da guerra da Ucrânia, é um histórico que vem lá de trás, de pessoas que foram mortas e tiveram suas mortes, né, muito mal explicadas. Porque, na verdade, essas pessoas foram vítimas de atentados. Essas pessoas foram assassinadas, literalmente assassinadas. É o que eu acredito que aconteceu com Prigozhin, porque ele, de certa forma, afrontou o poder central do Kremlin. E ao afrontar o presidente da Rússia, ao afrontar o ministro da Defesa, o chefe de Estado do governo russo, chefe de Estado-Maior do governo russo, consequentemente, ele criou ali um vespeiro que estava pronto para atacá-lo e tirá-lo de cena. O que aconteceu? Porque ali não morreu só o Prigozhin, morreu o Dmitry, que era um outro líder do grupo Wagner, que inclusive aparecia como testa de ferro, ou seja, o cara que teria fundado o grupo Wagner, quando na verdade quem fundou o grupo Wagner foi o Prigozhin.
Aqui nós temos essa outra imagem já do avião em chama no chão, né? Então, não tinha como, né, ninguém sobreviver. Primeiro porque o avião está em queda livre. Então, pela altitude, já mataria todo mundo. E posteriormente, né, a eclosão do incêndio, que é normal, em função da presença da gasolina de aviação. E além dessas pessoas terem morrido pela queda, os corpos foram calcinados, né? Deve ter restado praticamente nada ali para poder apurar. Aqui nós temos, né, para que vocês tenham uma ideia, a atuação do Grupo Wagner pelo mundo. Aqui em vinho é a área onde o Grupo Wagner surgiu, a Rússia, né? Em vermelho, a Ucrânia, onde atuou durante vários meses na guerra contra o governo da Ucrânia. Aqui em cima, Bielorrússia, onde o Grupo Wagner, né, acabou se exilando, né? Aqui nós temos na Síria, onde o Grupo Wagner atuou também na Guerra Civil da Síria, o Grupo Wagner atuando aqui na Líbia, atuando aqui no Sudão, atuando aqui no Mali, na República da Guiné, na República Democrática do Congo, aqui em Angola, em Moçambique, em Madagascar, aqui na América do Sul, por exemplo, na Venezuela, e por aí vai. Então, na verdade, o Grupo Wagner, ele representava os interesses do governo russo, porque ao enviar militares que não eram oficialmente russos, o governo russo ele fugia da acusação de intervenção nos assuntos internos de outros países. E utilizando esse exército de mercenários, o Putin conseguia costurar acordos com governos, principalmente aqui do continente africano, o continente de maior atuação desse grupo, objetivando ampliar suas áreas de influência política, econômica e militar e dessa forma atender os seus interesses geopolíticos. Agora, na verdade, o que aconteceu, talvez, né, nós não tenhamos o resultado prático das investigações, porque o Vladimir Putin, quando fez um pronunciamento, disse que as investigações sobre as causas do acidente do Legacy que matou os passageiros que estavam no avião e o líder do Grupo Wagner iria demorar muito tempo, e com isso, né, logicamente, abre-se aquela cortina de fumaça para encobrir um eventual atentado e assassinato do Prigozhin. Eu, particularmente, acredito na tese do assassinato do Prigozhin em função dele ter afrontado lideranças do governo russo, principalmente, né, o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior e o próprio presidente Putin. E sendo assim, essa história ela teve o final previsto. Eu, nos comentários com amigos que dão aula comigo, eu dizia, o Prigozhin é questão de dias ele ser assassinado. E eu disse isso várias vezes e de fato aconteceu. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele like, né? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia, porque o canal Geogênio foi criado para os alunos que gostam de estudar e passar em concurso. E hoje se transformou numa importante plataforma de ensino que está ajudando você que está se preparando para um concurso militar e para vestibulares a obter o melhor resultado. A única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar o canal Geogênio, dê aquele like, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo está agradando e possa atingir um número maior de pessoas. Valeu, moçada! No mais, lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 26 de agosto, sábado de 2023. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço! Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!